Portanto, agora eu gostaria de convidar aqui a senhora Patrícia Batista para trazer para a gente uma palestra que é o nome de Integração da Arquitetura e Engenharia Clínica, um tema de altíssima relevância, né? O nosso contato entre arquitetos e engenheiros. Então, pode vir aqui, Patrícia. Vou passar. Bom dia, gente. Meu nome é Patrícia Batista. Como o João me apresentou, sou arquiteta e vou falar um pouquinho para vocês. Muito perto. Bom, tá todo mundo me ouvindo? Tá? Bom, gente, vou falar para vocês um pouco dessa importância. Tá muito perto do microfone, pode ser isso, né? Alô? Mais fácil. Deixa eu enxergar ali também. Bom, enquanto isso, eu vou passar aqui a minha apresentação para vocês me conhecerem um pouco mais. Sou arquiteta de formação, sou designer também e fiz uma pós-graduação em arquitetura hospitalar, clínicas e laboratórios. Dentre outras coisas, pode começar? A integração, ela sempre esteve presente na minha vida, em qualquer uma dessas atividades que eu exerci. Lá no final, vocês vão ver que, como hobby, eu tenho a cerâmica de torno, que é o que me faz um pouquinho aliviar a cabeça com relação a essa profissão, que muitas vezes ela é muito estressante. Mas uma coisa que eu não falei com vocês ainda, e que não está ali, é que eu joguei basquete durante muito tempo na minha vida. E isso, mesmo eu com esse tamanho, né, 1,62, foi uma coisa que eu levei um aprendizado muito grande, que é trabalhar em equipe. Então, independente da atividade que eu estiver fazendo, como premissa que a equipe vai estar sempre presente para que a gente chegue num objetivo comum. E aí eu venho com esse tema para vocês, que é a importância da integração da arquitetura hospitalar e da engenharia clínica desde o início do projeto. Me chamou muita atenção o que a Odileia falou, né? Porque tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui agora. E uma coisa que sempre me chamou atenção é o seguinte: a gente tem a ideia de que o hospital ele começa com um desenho, mas ele só toma vida quando o paciente entra pela porta. E aí, sempre me ocorreu, toda vez que eu entrava no hospital, eu falava assim, gente, quem foi que concebeu isso aqui? Quem é que estava sentado ali, na mesa de reunião, tomando as decisões necessárias? Quem foi escutado? Sabe? Porque muitas vezes as pessoas e os profissionais que estão presentes no dia a dia, eles nem são escutados. E aí, a gente vem com essa verdade muito desconfortável. A maior parte dos problemas que vocês enfrentam dentro da engenharia clínica, dentro de um hospital, ele vem do projeto também. Por quê? Porque os arquitetos eles estão ali presentes. Os investidores, muitas das vezes também. O corpo clínico, a equipe assistencial, ela
com muita sorte, ela é ouvida. Mas e a engenharia clínica? Será que nesses momentos, que são momentos tão importantes de concepção ou de reforma de um hospital, a engenharia clínica, ela tem abertura para exercer o seu papel estratégico e de decisão? Porque muitas vezes, quando a gente fala em engenharia clínica, a gente pensa só no equipamento. Mas o engenheiro clínico, ele tem um papel estratégico muito grande. Espera aí. Assim? Vou virar o microfone assim, fica melhor. Ah, tá. Então, vou passar para o lado de cá. Vamos ver se melhora. Melhorou, gente? Tá. Então, o que eu estou falando com vocês é que a gente tem que entender que a engenharia clínica, vocês como engenheiros clínicos, vocês têm um papel muito importante desde o início do processo. Não é lá no final. Não é o arquiteto chamando e falando assim, e agora, o que eu preciso para que esse equipamento entre aqui nesse espaço? A engenharia clínica tem que estar sentada nessa mesa. Ela tem que ter poder de fala. Isso é muito importante para a gente, né? E para vocês também. E mais importante ainda, para quem vai ser atendido lá na frente. Por quê? Essa ausência silenciosa, ela é muito devastadora. Ela coloca muita coisa em risco. Ela coloca o paciente em risco. Ela cria incompatibilidade de obra o tempo todo. O tempo todo a gente vê aí obra que, na hora que você vê, você, agora chegou o equipamento. Não, está faltando isso aqui. Ninguém pensou nisso? Não sabia. Né? E aí eu volto para a pergunta. Quem está ajudando a construir o hospital antes dele existir? Bom, vou trazer aqui 3 historinhas bem rápidas para vocês. E não se espante se alguém aqui se identificar com essas histórias ou já passou por algo parecido. Tá? A gente tem lá o problema invisível. Sala cirúrgica. A sala está linda, atende a RDC 50, que é a que a gente projeta, né, com relação ao espaço, pé direito e tudo mais. Mas o engenheiro clínico não foi consultado. E aí chega um equipamento que a parte de climatização não vai dar conta do calor que ele vai emitir. O que acontece nesse caso? Obra para, isso quando não está em reforma, tempo atrasa, dinheiro jogado fora, porque tem que refazer um monte de coisa. Né? Segundo caso, UTI. Lindo, tomada para tudo quanto é lugar. Tenho tomada, tenho régua, tudo bonitinho. Mas esqueceu do quadro crítico e redundância. Né? Como que faz? Não teve a comunicação que que estava sentada junto com a Patrícia e com a Adileia. Falou, cadê a comunicação? O hospital cresceu, a demanda aumentou. Precisa de mais uma autoclave. Mas não foi previsto. Não teve plano diretor do hospital. Plano diretor, ele vai indicar para onde o hospital vai crescer. E aí, né, Tiago, vem a hora do puxadinho, que eu falei que eu não sei como que isso vai ser traduzido aí. Mas, para a gente, é aquele espaço que vai crescendo desordenado, ou ele modifica de lugar, muda o fluxo, e a gente tem que aprovar na vigilância sanitária, e aquilo ali já não está mais, não faz parte mais do que estava correto, e a aprovação não vem. Falta de comunicação. Falta do engenheiro estar lá, mas mais falta ainda de quem projeta ouvir a engenharia clínica. Bom, essas histórias apresentam uma raiz comum.
todas elas estavam dentro do que a gente pretendia, RDC, né? Ela foi aprovada e tudo mais, mas elas não eram tecnicamente viáveis. Eu estou na frente de vocês aqui, não? Elas não eram tecnicamente viáveis. E o que acontece com isso? Quando a solução ela chega depois, no mínimo, a gente tem 5 a 10 vezes mais o custo do que isso teria acontecido do que se a gente tivesse planejado. Bom, então vamos lá, vamos focar agora no que acontece com relação à virada técnica nossa. A gente sabe que o hospital não é formado só de arquitetura, engenheiro clínico. Ele também é formado numa soma inteligência de função e forma. Mas ele também tem pessoas responsáveis. E essas pessoas, elas têm que estar muito conscientes em cada decisão que ela tomar, tanto na operação quanto na manutenção. Então, a gente tem equipamento, vai definir a estrutura, a arquitetura vai definir o fluxo. Quando esses dois trabalham em conjunto, é uma maravilha. Por quê? A gente tem um trabalho onde não gera incompatibilidade. Quando eles trabalham separados, a gente tem um problema muito grande. Por quê? Ele gera instalações, elas não vão coincidir, as obras param, os fluxos contaminam os equipamentos, equipamento que não cabe na sala. Não é? Então, o que acontece com isso? Lá na ponta, quem é que fica vulnerável? O paciente. Não é em cima dele que a gente trabalha? Nosso foco não é o paciente? Bom, só para explicar para vocês um pouco como que é a nossa metodologia de trabalho do arquiteto e como que o engenheiro clínico pode estar presente. Primeiro vem o briefing, então são as informações básicas a respeito do projeto que deve ser criado e um estudo preliminar. Aqui, no estudo preliminar, a engenharia clínica, ela faz uma lista preliminar dos equipamentos. Gente, isso com muita sorte, tá? Porque tem hospital pequeno, até grandes hospitais mesmo, que o engenheiro clínico só vai entrar aqui, ó. Mas a gente está aqui tentando fazer com que o engenheiro clínico faça parte desse processo. Então, o estudo preliminar, o engenheiro vem e traz a lista preliminar de equipamentos. A arquitetura vai lá definir a setorização, fluxo, né? Depois a gente vem para o anteprojeto. Vocês vão trazer a matriz de equipamento. Meu projeto está tomando forma. Aqui está errado, tá, gente? É CAPEX. Aqui, a gente espera que os equipamentos que estão sendo pensados para esse ambiente, né, para esse hospital, ele já tenha passado ali pela viabilidade de OPEX e CAPEX. Será que isso acontece mesmo? É o que a gente espera. E aí vem o projeto executivo, que é aquele projeto mais denso, com muita informação, onde a gente tem muito profissional envolvido. Não é só o arquiteto. Aqui eu estou focando no arquiteto, mas a gente sabe que isso aqui vai interferir completamente na engenharia, nas engenharias. Né? Então, na parte de projeto executivo, é onde as pessoas acham que essa comunicação deve existir. É onde as pessoas acham que deve iniciar. Eu defendo que ela inicie lá na mesa de reunião. E não aqui. Tem que ser no início do processo.
Aí vem a obra, vocês vão estar trabalhando ali com as checagens, né, com as premissas. E vem a operação, que aí a gente tem uma validação conjunta. Quais são as vantagens da integração? Ela vai acontecer em vários pilares. Ela vai acontecer para o investidor, porque a gente tem ali menos trabalho, menos imprevistos de custo. Para o time de projeto, gente, por favor, isso faz muita diferença para a gente, porque o retrabalho é muito grande quando a gente vê que essa integração não aconteceu. E quando volta, não volta um projeto, volta um tanto de projeto para ser refeito. As decisões técnicas que a gente adota, elas estão amparadas em dados que vocês vão nos fornecer. E menos conflito entre as disciplinas. Para a obra, a execução está mais limpa, eu tenho menos improviso, menos retrabalho. E para o nosso paciente, que é o nosso foco? Ambiente mais seguro, fluxos assistenciais corretos, menor riscos de eventos adversos. A integração, ela não pode ser encarada como uma burocracia. Ela tem que ser encarada como um multiplicador de eficiência. Tá? Por quê? Porque vocês viram aqui que isso acontece da planta do projeto até o leito. Tudo isso vai influenciar. E aqui a gente vê as desvantagens. Atrasos, equipamentos incompatíveis, riscos reais aos pacientes, cálculos refeitos, projetos reprovados na Visa. E aí, quando eu chego nesses slides, muitas vezes eu vejo as cabeças das pessoas assim, ó. Muitas das vezes. Por quê? Eu sei que vocês devem estar pensando, eu já passei por isso. Eu já cheguei num lugar e não estava compatível para eu instalar o equipamento. O equipamento mudou. Ninguém foi avisado. Às vezes nem vocês. Alguém entrou lá e tomou outra decisão. Por causa do preço, né? Bom, pensando nisso, então vamos para a solução? Vamos pensar como que a gente pode fazer para que esses riscos diminuam? A gente pode fazer um checklist conjunto, desde o início, e não só no projeto executivo, na obra. A gente pode fazer reuniões obrigatórias em determinados prazos e fases desse projeto. E eu não estou falando de sentar só o arquiteto e o engenheiro clínico. Estou falando de sentar todo mundo, para poder ver se está compatível. A engenharia clínica tomando decisões de compra e comunicação efetiva com o time de quem projeta. No macro planejamento, a gente tem alguns marcos aí, que a engenharia clínica esteja junto com os projetistas para minimizar essas incompatibilidades. Relatórios de riscos compartilhados. Isso aqui é importantíssimo, porque cada profissional vai lá e coloca seu risco, mas ninguém comunica com o outro. E o risco daquela outra disciplina pode interferir na minha disciplina e nas suas. Padronização dos ambientes críticos, né? A gente ter aí uma linguagem mais comum para que a gente entenda e padronize esses ambientes críticos. E a matriz de responsabilidade clara e assinada. Quando todo mundo sabe o papel de cada um, o time faz a cesta. Está todo mundo trabalhando em conjunto. Está todo mundo olhando para o mesmo lugar. Hospital, ele não se faz com filho.
Não é no sentimento que isso acontece. O hospital, ele é método, ele é documentação e ele é integração. O hospital, aí vem um clichê, né? A gente fala assim, gente, o hospital é uma máquina de salvar a vida. É mesmo. E ela precisa estar sempre com precisão. Quando essas duas disciplinas elas conversam, o que a gente traz para o ambiente construído? A gente não traz só corredor, a gente não traz só ambulatório, a gente não traz só sala cirúrgica. A gente traz segurança, dignidade e eficiência. E essa integração, ela não é só uma escolha técnica. Ela é uma escolha ética. A gente precisa começar a encarar isso como uma necessidade real. Nós, como os arquitetos, convidar o engenheiro clínico a sentar à mesa desde o início, e vocês, como engenheiros clínicos, não só nos fornecer as informações que a gente precisa do processo e do equipamento, mas também ter voz de decisão. Trabalhar com a gente a questão estratégica desse equipamento que está chegando. Qual é a logística dele? O que a gente precisa? Vale a pena colocar um equipamento mais em conta? Como que nós vamos justificar para o investidor que a melhor solução é o mais caro? E é sobre esse tipo de cuidado que eu quero entregar para o meu cliente e para o mundo. É um projeto adequado, integrado, eficiente e seguro. Eu acredito que ninguém aqui dessa plateia quer entregar algo diferente disso. Então, gostaria de agradecer a todos, agradecer o convite do João e do Tiago. Hoje eu estou aqui representando a BDH, que é a associação da qual eu sou diretora regional de Minas, e gostaria muito que a gente pudesse levar isso para frente, levar essa concepção do engenheiro clínico como um profissional estratégico, que precisa estar sentado à mesa com as decisões em conjunto, desde o início. E não só na fase de projeto executivo. Obrigada, gente.